4h37, Globo News mais de volta, e a gente volta também a falar dos 100 dias de governo Lula, e para marcar essa data a gente organizou aqui um debate sobre esse período, sobre os 100 dias, Júlia. Vamos ouvir diferentes vozes sobre isso. A gente vai conversar com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, e com o ex-senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que acompanha muito todas as questões políticas. Agradeço demais a presença dos dois aqui com a gente. Começo ouvindo, então, o deputado Zeca Dirceu. Deputado, boa tarde para o senhor. A minha primeira questão é sobre a economia. Uma grande discussão sobre o que o governo quer, o que a área econômica está propondo e o apoio que tem do PT para isso. O presidente Lula, hoje, ao fazer a análise dos 100 dias, fez um elogio para a Haddad, isso tem um significado enorme, e diz que o arcabouço será aprovado. Queria avaliar se o senhor acha que existe ruído nessa relação do PT com o governo na questão econômica e seu diagnóstico sobre essa agenda dos 100 primeiros dias. Boa tarde, Júlia. Boa tarde ao Tiago. Boa tarde ao senador Tasso. Do ponto de vista da bancada, há, na verdade, uma sintonia muito grande com tudo aquilo que tem proposto e tem feito o ministro Fernando Haddad. Ele tem se reunido conosco de forma permanente, né, tem apresentado suas propostas, tem nos ouvido. Nós temos acordo com o que ele está propondo para o Brasil, sabendo que o que ele está propondo é muito dentro do aspecto daquilo que é possível se fazer avançar no país, né? Em muitas propostas não está ali o ideal, o nosso sonho, mas nós estamos agindo, e o governo está agindo de forma inteligente quando encara a conjuntura, quando encara a verdade da correlação de força, que é de um Congresso que não é majoritariamente petista, não é majoritariamente de esquerda, né? É um Congresso que tem, né, na direita e no centro, né, um número muito grande de deputados e deputadas, de senadores e de senadoras. O fato de uma ou outra liderança do PT fazer uma crítica, fazer um questionamento, não quer dizer que aquilo ali é o sentimento de todo o partido ou que há algum tipo de atrito com o ministro Haddad, e quanto mais que é uma decisão aqui da nossa bancada, do PT, ou que seja da federação, né, do PV e do PCdoB. Então, o ministro tem a nossa confiança, tem o nosso apoio, isso já apareceu na aprovação de algumas medidas e vai aparecer agora, né, quando a Câmara, o Senado, Lira e Pacheco começarem a pautar temas mais polêmicos ou temas mais relevantes. E eu sinto isso nos outros partidos. Eu participo de reuniões, né, da liderança do governo, da presidência da Câmara, onde estão os líderes dos outros partidos, e vejo uma boa vontade muito grande deles com o ministro Haddad e, da parte do ministro Haddad, uma disposição muito grande para o diálogo e para a construção coletiva. Então, o presidente Lula acertou quando fez o elogio. Esse elogio está aqui dentro também. Ótimo. E da privatização da Eletrobras. São pautas, evidentemente, que foram, evidentemente, defendidas no sentido contrário por Lula durante a eleição. Ele disse que ia rever esses dois pontos. E agora isso está acontecendo, pelo menos no caso do marco regulatório. Como é que o senhor vê isso? Uma vez que ele foi eleito advogando por isso, e ele está agora fazendo com que tentando fazer com que o Congresso trabalhe nessa direção. Como é que o senhor vê essas duas questões? Primeiro, obrigado, Júlia, obrigado, Tiago, boa tarde. O deputado Zeca, prazer estar nesse bate-papo. Eu até compartilho com o deputado Zeca do elogio ao ministro Haddad. Vejo que o ministro está fazendo um esforço muito grande no sentido de compatibilizar aquilo que ele me parece que quer e pensa com a realidade do pensamento de boa parte do PT. Essa, mais do que um congresso difícil, que não tem dúvida, é um congresso muito difícil esse que está aí, e com características bastante diferentes de congressos anteriores, inclusive do primeiro governo do Lula. Mas eu vejo, aparentemente, um esforço muito grande do ministro em conseguir
conciliar isso tudo, principalmente neste momento em que ele fez o chamado, apresentou o novo arcabouço fiscal, que não é o que eu sonharia, esse arcabouço fiscal daí, mas me parece que é o possível. No entanto, enfim, precisamos ver também o texto final para ter condições de analisar melhor. Quanto ao marco de saneamento, eu acho que é um dos maiores equívocos do governo Lula. Está modificando o marco do saneamento. Eu diria que precisam de correções e vão sempre estar precisando de correções. Agora, alguns dos objetivos básicos do projeto, a meu ver, foram feridos quase que mortalmente. Um era da universalização até 2033. Com as inovações introduzidas pelo governo, isso ficou impossível, já que os recursos que foram calculados necessários para essa universalização, da maneira como foi colocado o decreto do governo Lula, isso vai ser impossível, então nós vamos ter que adiar. E isso, para mim, é um dos piores chagas que o nosso país tem. E quando se fala, e eu estranho, porque há até um certo contraditório no que o governo Lula, o que o próprio Lula declara, e quando ele fala que quer governar para os pobres, eu sei que ele quer, é sincero, ele, quando modifica e retarda o saneamento, ele está prejudicando justamente os pobres desse país e as populações mais vulneráveis. E isso sem nenhum sentido realmente objetivo para a população, já que o grande propósito aí, me parece, foi atender às reivindicações das empresas estaduais e das empresas estatais estaduais. Deputado, eu queria... O senhor quer rebater alguma coisa que o senador disse agora ou posso seguir com uma outra pergunta? Pode seguir. Deputado, eu queria fazer uma análise um pouco mais do presidente e de algumas atitudes do presidente. O presidente tem mostrado um governo, tem deixado claro que vai centralizar bastante as decisões e em alguns momentos desautorizando uns ministros, com recados um pouco mais duros e também com declarações, por exemplo, sobre juros ou repetindo declarações um pouco mais agressivas. Como é que o senhor avalia no caso, agora, o presidente ainda tendo tantas viagens programadas, essa centralização de poder, se ela se imagina que é o correto, o presidente aprovar tudo que vai acontecer no governo, mas aí os próprios ministros anunciarem algumas coisas que são desanunciadas depois, dá para imaginar que tem uma bateção de cabeça nesse quesito no governo ou o presidente talvez esteja equivocado em alguns assuntos? Olha, é natural, em todo início de governo, você necessitar de um certo tempo para entrosar as ações, para colocar elas em execução e até mesmo a maneira de conduzir elas e de anunciar. A gente tem que sempre lembrar que nós estamos vivendo um período atípico do que viveu qualquer outro governo na história recente do nosso país. Primeiro, a gente teve uma eleição muito acirrada, um resultado muito apertado, até porque o adversário governava o país e usou de ferramentas que jamais se viu, né, no sentido de tentar comprar a consciência do eleitor distribuindo dinheiro aos montes. Além do resultado apertado, a gente teve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, que bagunçou o país, trouxe um terror, né, trouxe uma situação bastante delicada. Então, o novo governo herda também uma situação econômica muito dramática, né? Nós herdamos um país com 30 milhões de pessoas passando fome, muita gente desempregada e muita gente trabalhando bastante e no final do mês, por causa do alto custo de vida,
e por causa do salário não ter sido reajustado ano a ano ao longo dos últimos 6 anos, as pessoas trabalham um monte e não conseguem nem sequer pagar as contas básicas de água, luz, aluguel, supermercado. Então, o presidente Lula está retomando um terceiro governo, ele governou o país 2 vezes, né, dentro dessas circunstâncias. E com um Congresso, como já foi dito por mim, foi dito pelo senador Tasso Gereissati, né, muito peculiar, né, formado por extrema-direita, que talvez não existiu em outros momentos. E tendo um grande número de deputados que se colocam ao centro, né, do posicionamento ideológico, partidário e político no nosso país. Quando a gente olha os 100 dias, e aí eu digo que o presidente Lula tem acertado muito, né, e tem errado pouco, as entregas diante dessa situação foram muito boas. Você manteve os R$600, que as pessoas estão recebendo, e não receberiam a partir de janeiro, se não fosse a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, que o governo tomou a iniciativa, que nós ajudamos a aprovar. Além de manter os R$600, mais R$150 por criança, mais R$50 para os jovens, mais R$50 para o gestante daquela família, é um dinheiro novo que está circulando e que ninguém guarda embaixo do colchão. Está chegando lá na ponta, no comércio, na indústria, na agricultura. O consumo está sendo mantido por uma ação muito forte e importante de governo. Retomar as obras que estavam paralisadas há 4, 5, 6 anos. Eu estou vendo obras da educação, construção de creches, construção de escolas, obras da saúde, obras de infraestrutura, não só serem retomadas, mas serem concluídas, né? Isso em apenas 100 dias de governo. Você voltar ao Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, né? Você, depois de 6 anos, ver de novo o orçamento da educação, da saúde, da área social ser ampliado, e você voltar depois de 4 anos de um período que foi marcado por uma aposta permanente na polêmica, no ódio, na ameaça, no conflito. Você voltar a ter um governo que preza pelo diálogo, pelo entendimento, pelo respeito, inclusive, como o presidente Lula tem demonstrado, a quem é e pensa diferente de nós, isso já vale os 100 dias. Eu poderia falar de muitas outras coisas aqui, mas não quero me alongar. Então, eu acho que qualquer desencontro na formação de governo, na nomeação de cargos, no início da execução orçamentária, ou até na maneira como o governo apresenta, anuncia uma ação ou outra, é natural no início de qualquer governo. Eu fui prefeito 2 vezes da minha cidade, Cruzeiro do Oeste, enfrentei isso ainda jovem, com 25, 26 anos. Vejo isso acontecer nos governos estaduais, vejo isso acontecer nos governos municipais, só que aqui no plano federal tem esse diferencial trágico, difícil, que foi o tamanho do resultado da eleição, a destruição que foi provocada nas políticas públicas, até na destruição dos ministérios, e a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, não é um cenário normal que foi herdado e que está sendo administrado agora, e eu avalio muito bem nesses primeiros 100 dias, por mais que eu também tenha uma crítica ou outra, como foi apresentada aqui, como muitas vezes sai na imprensa, como muitas vezes alguém do PT fala, mas eu avalio esses 100 dias como um período muito positivo. Senador, o senhor concorda com o que o deputado avalia, que talvez a forma com que o Brasil foi entregue justifique algum desencontro? E aí queria sua avaliação desses momentos onde o presidente desautorizou ministros e até um pouco sobre as falas do presidente nesses primeiros 100 dias, às vezes contra juros, às vezes contra Banco Central, às vezes contra o mercado. Como é que essas falas têm impactado na visão do senhor? Bom, eu concordo inteiramente com o deputado Zeca sobre... Eu estou chamando de deputado Zeca, não é para manter distância, não. Como eu conheci o seu pai, agora estou lhe conhecendo, então não me sinto à vontade ainda para chamá-lo de Zeca. Mas que é um governo diferente do que ele, Lula, teve no primeiro governo. O primeiro governo, e aí eu vou puxar a brasa da minha sardinha, pegou um dos presidentes mais democratas da história desse país, que fez uma transição tranquilíssima, com boa vontade, sem que houvesse qualquer tumulto na sociedade brasileira. Eu sempre digo que nenhuma janela foi quebrada durante essa transição. Mas eu esperava, como no passado, que primeiro viesse mais... Aqui vai uma brincadeira, se me permitem, o Lulinha Paz e Amor, que veio
na campanha do primeiro governo do Lula. E eu fiquei muito surpreso, já disse isso, com o Lula muito irritado, às vezes com raiva, agressivo, e que acaba, ao invés de unir o país, esticando, esgarçando mais ainda essa polarização e esse nós contra eles, o que não é bom nem para o país, nem para o Brasil, nem para o próprio governo. E algumas falas, me parece, que foram inteiramente inadequadas. Eu acho que o juro, por exemplo, já poderia estar caindo se não fosse criado um ambiente de incerteza causadas por uma porção de declarações, mas a mais importante, evidentemente, é das declarações do próprio presidente Lula, que em determinado momento foi muito agressivo, não só com o presidente, com o Banco Central, mas até com o presidente, pessoa física do Banco Central. Isso retardou, complicou a questão dos juros, à medida em que o juro futuro subiu, aumenta a incerteza, aumentaram as incertezas, e isso fez com que ficasse mais difícil uma redução mais rápida dos juros. Hoje, eu vi parte do pronunciamento do presidente Lula, ele já veio mais leve, mais solto, que eu achei muito bom, mas eu acho que isso poderia ser discutido dentro da casa. Eu falo da casa do que governo, Banco Central, são instituições de Estado, e que se pode haver uma discussão intensa entre o ministro Haddad, o presidente Lula, o presidente do Banco Central, qual o momento, quais as razões de um, quais as razões de outro, e não essas vamos chamar de agressões externas que em nada ajudam. Bom, aqui é Otávio Guedes. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senador. Eu vou pegar o gancho do senador Tasso e vou fazer a pergunta para o Zeca. Eu estava dizendo que esse governo parecia um governo enxaqueca, que só tem 3 pessoas que transparecem alegria: a Janja, o Dino e o Alckmin. Aí perguntar para o Zeca: Zeca, o senhor concorda com o senador de que o Lula ele está irritadiço, mal-humorado, transparecendo isso, até raivoso, como nas palavras do senador? Essa é uma marca desses 100 dias do Lula III? Otávio, eu tenho o privilégio de desfrutar da intimidade do presidente Lula desde que eu era criança. Eu ia para São Paulo, ainda do Paraná para São Paulo, acompanhar meu pai nas reuniões do PT foi fundado, nas primeiras reuniões da direção nacional. O Lula continua sendo paz e amor. O Lula continua determinando um governo que seja do diálogo, do entendimento, da reconstrução do país. Alguma fala dele, alguma crítica, algum questionamento e uma argumentação, por exemplo, no caso dos juros, né, que possa parecer algum tipo de irritação, quem está assistindo, e eu digo a você, Otávio, digo ao Tássio, pode ter certeza que não é uma irritação do presidente Lula com a política, ou com a imprensa, ou com o governo. Ele está incomodado, como todos nós temos que estar, com a situação do país. Quando você tem pequenas e médias empresas quebrando, né, você tem até mesmo na agricultura pequenos e médios proprietários com dificuldade, porque o juros está estrangulando todo mundo, precisa haver uma manifestação mais enfática, né? Quando você tem um desemprego tão alto no país e acumulado há tanto tempo, quando você tem tanta gente trabalhando na informalidade 10, 15 horas por dia e no final do mês não consegue pagar a conta, e quando você tem a fome de volta, o presidente Lula, nos seus 2 governos, erradicou a fome do país. E aí ele retoma, né, numa situação em que tem 30 milhões de pessoas passando fome, tem 50, 60 milhões de pessoas que não conseguem fazer a refeição que a família gostaria de fazer. Então eu acho que tem que ser dado um desconto. É natural que uma hora ou outra ele transpareça, né, essa irritação, coloque isso para fora. Talvez não seja de caso pensado, talvez não seja da vontade dele, mas eu compreendo o sentimento dele e apoio, me solidarizo. A gente não pode,
está muito tranquilo, a gente não pode estar muito sereno, está muito calmo, o país vivendo um período tão dramático como esse que está vivendo agora. Agora, as decisões do governo, eu acho que é isso que conta, a maneira como o presidente está conduzindo a política é no sentido do entendimento, é no sentido do diálogo. E a gente deu provas disso aqui na Câmara, quando a gente fez aqui determinadas concessões, acordos, né, combinados. O governo deu demonstração disso quando começou a composição, como montou os ministérios, e o presidente Lula deu essa prova lá atrás, quando, sem precisar, foi uma decisão muito dele, ele escolheu o Alckmin para ser o vice. Ele queria alguém ali diferente dele, com um pensamento, muitas vezes, bastante diferente daquilo que é o pensamento do PT. E é só assim que o país vai sair desse período tão dramático que a gente viveu nos últimos anos. É a gente convivendo, é a gente sabendo respeitar quem pensa e é diferente de cada um de nós. Eu acho que essa é um pouco a essência do presidente Lula. E eu classifico qualquer fala dele mais dura com o sentimento, a maneira como ele se identifica com a dor e o sofrimento que a população está passando. Bom, vou aproveitar então, perguntar ao senador. Senador, o senhor já lidou ali com o Fernando Henrique, que era tido como um político ali afável, habilidoso. O senhor já foi oposição, já foi governo, já teve ali a função mais difícil na política brasileira, foi um personal Ciro Gomes, ou seja, alguém que ficou bem próximo ali do político de temperamento bem explosivo. Diante de toda essa experiência, qual o conselho que o senhor daria para o Lula daqui para frente? Boa tarde, Otávio. Obrigado, Brasil Lula, que é um homem de tanta vivência, tanta experiência. Mas o conselho é o que ele... Lula, que é um homem de tanta vivência, tanta experiência. Mas o conselho é o que ele mesmo disse no passado que queria e disse pessoalmente a mim. Quer dizer, eu quero ser o presidente de todos. Eu quero ser o presidente de todos os brasileiros. Eu quero acabar com essa história de nós contra eles. Eu quero acabar com esse ódio entre as famílias e internamente até entre as famílias. E ele, como referência, não é nem como a atitude administrativa, o presidente da República é uma referência, ainda mais o Lula, que sem dúvida nenhuma é um líder carismático, é referência. Deve dar o exemplo desse desejo e dessa postura de ser o presidente de todos e que ouça todos e que todos possam se sentir contemplados com seus esforços para fazer um grande governo. Senador Tasso Gereissati, deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, agradeço demais a presença de vocês dois. Até uma próxima conversa.